tudo bem? Aqui é o Kate do Top Mais. Vocês acreditam em extraterrestres, OVNIs, discovoadores, objetos não identificados? Pois é, no nosso Brasil ocorre uma incidência muito grande sobre isso. O nosso Top hoje vai tratar dos casos mais bizarros que aconteceram no Brasil. Então, let's go! Em 1977, na ilha de Colares, no Pará, aconteceu praticamente o maior evento ufológico e milhares de imagens de OVNIs apareceram nesse lugar. Dizem que tem 16 horas de vídeos gravados pela Força Aérea de OVNIs. Dizem que tem OVNIs do tamanho de prédios. E dizem que várias luzes atacavam as pessoas. E essas luzes invadiam e perfuravam as pessoas. Ganhou o nome também de chupa-chupa. Chupa-chupa, cara. As mulheres do Brasil tampouco Deus tem que chupar. Dá uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas. Como se algo tivesse chapado. Existiam sempre dois orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se duas agulhas tivessem penetrado. Porque as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Essas mulheres e até crianças também, idosos, acabavam tendo perfurações. Era como se tivesse uma espécie de agulha recolhendo algum sangue para alguma amostra. Mas aconteceu o caso de pescadores, 5 pescadores serem atacados por essa luz e acabaram que 2 morreram. Que é isso? Um dos que era responsável pela operação acabou indo a público e falou sobre o que tinha acontecido em 1997 para a revista UVO, e depois foi encontrado morto e enforcado em sua casa. Noite oficial dos OVNIs. Em 19 de maio de 1986, o país todo foi alertado e vários OVNIs foram avistados em vários lugares do país. Até várias bases do país mandaram seus caças avistarem isso. Tem reportagem de tudo que é maneira que você pensar. E até hoje ainda o pessoal fica um pouco desacreditado sobre isso. Até o próprio capitão brigadeiro dessas operações aí falou que não há ainda vestígio do que seja aquilo daquela noite. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba. Vários caças saíram de Anápolis, os Mirages e os F-5 Tigers brasileiros, só que nenhum conseguiu nem avistar direito a poucos metros esses objetos não identificados. Eles eram muito rápidos. Até os pilotos falavam que aquilo era praticamente impossível de existir nesse mundo. O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. E essa foi a noite dos OVNIs aqui no Brasil. Esse dia, mais de 26 luzes invadiram a cidade de Anápolis. E tem vídeos de várias pessoas da época que filmaram esses vídeos, filmaram esses OVNIs andando por cima da cidade. Uma coisa muito louca.
Caso Inácio e os ETs. Esse caso aconteceu em 13 de agosto de 1967. O que aconteceu? Inácio e sua esposa estavam voltando da cidade, então resolveram parar para dar uns amassos na beira de uma estrada. Eles viram que tinha um objeto muito estranho na fazenda de seu vizinho, mas o vizinho era muito rico na época, já foi até presidente do Banco do Brasil. E lá eles faziam alguns testes, às vezes com aviões, só que nesse dia era muito diferente, era um formato arredondado, e ele percebeu que tinha 3 pessoas andando em volta desse disco. E ele olhou que eram pessoas pequenas, essas pessoas pequenas estavam peladas. Então Inácio foi tirar satisfação com os ETs que estavam pelados. Só que chegando lá ele viu que não era bem humanos, nem criança, nem nada. Então Inácio tirou uma espingarda e deu um tiro em um dos tripulantes da nave. Só que esse tiro não acertou. Inácio era um exímio caçador que acertava qualquer coisa a 30 metros. Então um alienígena acertou um raio no ombro de Inácio, e o Inácio desmaiou na hora. Os 3 seres, muito assustados, entraram na nave e desapareceram. Dias depois, Inácio foi para o hospital, e acabou aquela mancha que tinha acertado nele, acabou crescendo, e Inácio acabou morrendo depois. Inácio disse para sua esposa, antes de morrer, para queimar colchão e tudo que ele tinha tido contato nesses dias. Então, o médico de Inácio, sem saber o que colocava no seu prontuário de morte, colocou que ele estava sofrendo de leucemia e acabaram de morrer por conta dessa mesma doença. Caso Varginha. Em 20 de janeiro de 1996, 3 meninas avistaram um ser muito estranho beirando um muro. Elas correram, dizem que o ser parecia um réptil pequeno, com a pele toda marrom. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem, tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. E esse ser depois foi capturado pelos bombeiros. Então nenhuma informação depois foi fornecida por bombeiros ou por ninguém. Essa história morreu aí. Só que anos depois também aconteceu que várias pessoas falaram que viram 2 discos voadores andando por Varginha. Um numa área mais ao sul e outra numa área mais ao norte. Até aconteceu o caso de um policial que estava vindo no futebolzinho, viu um desses seres, pegou esse ser, colocou dentro do carro, foi até arranhado por esses seres, passou algum tempo e ele acabou morrendo por infecção generalizada no hospital. E essa história ficou presa por um bom tempo, mas agora já saiu já. Essa história do caso de Varginha, até hoje existe um mistério muito, mas muito grande envolvendo. Dizem que várias pessoas acabaram vendo esses seres. Talvez deve ter sido uma nave que caiu, porque o exército invadiu a cidade esse dia e fechou várias partes e pontos da cidade. É isso aí, galera. Muito obrigado. Se gostou, dá um likezinho, compartilha esse vídeo aí para ajudar a gente a crescer mais um tiquinho. E obrigado e valeu!